Sexta-feira haveria um debate, mais um debate entre os candidatos à presidência da República, Jair Messias, o Bolsonaro, e o Luiz Inácio Lula da Silva. Não vai acontecer porque Luiz Inácio disse que não, esse ele não vai. Porém, foi uma semana quente, né? O Lula e o Bolsonaro se enfrentaram num debate muito interessante lá na Band, né, organizadas lá em um pool de emissoras. E, aliás, foi um debate muito interessante, principalmente pelo formato, que eu achei ótimo, depois a gente vai falar sobre isso. E também houve, nessa semana, a entrevista no podcast Flow, que foi um sucesso, né? Tanto o sucesso de audiência para o Bolsonaro, no primeiro que ele fez, e agora com o Lula, que bateu recorde de visualização no YouTube. E estamos aqui com o Carla Sen e também com o Fábio Silveira, que não fez a barba porque ele é raçudo. Tudo bem com vocês? Por que vocês acham que o Lula decidiu não ir ao debate desta sexta-feira, para enfrentar mais uma vez o concorrente dele, o Jair Messias? Acho que relação custo-benefício, né? Porque imagina 3 debates em 3 semanas. Quem aguenta isso? A gente não aguenta. A gente que tem que assistir por obrigação não iria aguentar. E acho também, como tu falou do formato da Band, depois dessa mudança no formato, se tiver alguma coisa diferente em termos de formato, vai ficar chato de assistir, né? Mas eu acho que isso, porque na verdade assim, o cara, para fazer um debate desses, ele fica 2 dias parado, né? No caso do Lula, é que tem uma avaliação que vem de longo tempo, né? O segundo turno de 89, teve aquele debate do segundo turno com o Collor, né? E o Lula tinha 30 anos a menos. Ele fez comício no Rio, comício em São Paulo, tipo na véspera, ou acho que até no dia. E aí o cara chegou pro debate abatido, né? Imagina o cara com 76 anos. Então tem que cortar 2 dias de agenda para descansar para o debate, para preparar, e aí eu acho que talvez, da leitura dele, eu acredito que seja isso, né? Bom, eu vim de uma experiência no Rio Grande do Sul, né, com 8 candidatos, 10 candidatos ao governo, 10 bons candidatos, e lá tinha debate quase todo dia. Era uma coisa impressionante o tanto que gaúcho gosta de discutir. Talvez todo dia, lógico, eu estou exagerando, mas assim, 2 por semana, tranquilamente. E eu achava muito legal, porque o que acontece? O debate é uma prova realmente de que, quer dizer, não é uma garantia, mas é uma prova de que as propostas vão ser debatidas, né? Você é pelo menos perguntado, o candidato pode fugir ou não da resposta, mas ele está ali à prova, né, de ter esse conhecimento. Teve uma crase nesse prova. Só para deixar claro, eu odeio crase, tá? Eu adoro crase. Então, e adoro debate. Então, eu lamento a decisão do Lula. Eu concordo com o Fábio. Eu acho que ele fez... Claro, não foi nem ele que fez, foram os marqueteiros, a equipe. Foi colocado tudo na balança, né? O que se perde, o que se ganha com o debate. Claro que o Lula tem muito mais a perder por uma... Daí que é o interessante, né? Por uma quase cilada que o próprio PT se armou, né? O que acontece? Como eles sempre chamaram, né? E não vou tirar completamente a razão, mas o Bolsonaro de bronco, de burro, de ignorante, que seria muito fácil debater com o Bolsonaro. Então esse foi um mito quase que se construiu ao longo dos anos, de que o Lula, ou quem fosse candidato, ia destroçar, não ia ter debate, o Bolsonaro não conseguiria, né, peitar o Lula. E não foi o que a gente viu, depois a gente vai estender um pouco isso, né, não foi o que a gente viu nesse debate da Bandeirantes. Então, colocando tudo, fazendo essa conta, eu concordo com o Fábio, ficou decidido então que para o Lula é menos arriscado não ir. Eu também acho que eu não vi muito ganho, depois do debate da Band, que a gente vai conversar, eu não vi muito diferença nas pesquisas de um candidato para outro. Eu não vi movimentação, eu não vi ninguém perdendo e ninguém ganhando movimentação de pontos na pesquisa. Talvez isso tenha pesado também.
Outra coisa que talvez tenha impactado muito nas equipes é o seguinte, independente do formato, todo debate é um risco muito grande de você fazer uma bobagem, você dar uma escorregada, e isso, quando você está muito cansado, e é o caso do Lula, se percebe que ele já está realmente cansado, até por conta da idade, para cometer uma gafe, para cometer ali um desvio, né, alguma informação errada, por exemplo, no debate passado, ele toda hora falava 400 em vez de 400 mil. Mas eu acho que eles não estão vendo muita vantagem também eleitoral mais um debate. E talvez nem aconteça o da Globo, porque se chegar nos últimos dias e a coisa estiver muito apertada, eu acho que nenhum nem outro vai querer ir. Eu acho que talvez eles pulem no último também. Acho que da Globo eles vão. Porque é aquela coisa, tradicionalmente o último da campanha, tem muita gente em cima, eu acho que... Bom, não sei. Olha, eu conversei essa semana com uma pessoa muito próxima ao Bolsonaro, de Brasília, que está andando com ele lá mesmo, da equipe dele. Falou o seguinte, que para o Bolsonaro, o que eles querem agora é que ele não se exceda. Assim, que ele apareça como ele apareceu no debate da Band. Tranquilo, sem grandes arroubos, sem virulência. Eu não diria tranquilo, eu diria controlado. Porque exato, ele medicado, sedado. Porque você percebia que ele estava tenso. Né? Ele estava tenso, ele fez algumas jogadas interessantes, mas tanto ele como o Lula estavam muito tensos. Ele começou o debate muito tenso, na minha visão. Ele foi péssimo no primeiro bloco, né? Quando o Lula veio com a história da pandemia, ele não conseguiu sair daquilo, não conseguiu trocar o assunto, não conseguiu se explicar, não conseguiu ser convincente e visivelmente ele estava nervoso. No segundo e terceiro eu já acho diferente. Eu acho que ele estava daí, ele já... No primeiro bloco, eu acho que ele estava preocupado com outra IA, não era a pandemia, acho que era com a pedofilia, achando que o Lula pudesse puxar isso da manga a qualquer momento. Né? Só lembrando, contextualizando, que aquela declaração dele, que na verdade até depois se apurou, não tinha nada a ver lá no dia. Acho que ele tinha ido lá para ver uma ação com relação a meninas venezuelanas e tal, e ele botou a história da prostituição no meio para criar inclusive tem vídeos dele contando essa história sem a parte da prostituição. É sempre aquela forma de chocar para manter a galera que apoia ele indiscriminadamente unida. Então tem uma história ali que me parece que ele inventa para criar a ideia o discurso que ele queria fazer, que era contra a Venezuela, né, ligando Lula à Venezuela. E aí ele viu o tamanho da bobagem que ele fez. Isso que a Carla falou, dos caras falaram, vamos manter o cara controlado e tal. Pela primeira vez ele foi dar uma declaração lendo o teleprompter. Isso é raro, porque é um cara... gosta de ser espontâneo. Espontâneo, tanto ele quanto o Lula são de improviso na fala. Né? E ele leu, e eu acho que o pior, né, que os marqueteiros devem falar para ele, fica quieto, não faz isso, não faz aquilo, vai lá e faz exatamente o contrário. E pela primeira vez, nesse caso da pedofilia, pegou bastante porque ele leu o TP. Exato. E assim, e a questão da pedofilia, já que a gente está relembrando isso, só para lembrar que alguns dias antes a ex-ministra Damares, agora senadora eleita pelo Distrito Federal, tinha feito a bobagem de também cometer um exagero, criar quase que uma peça de ficção com a história, né, com a suposta história de crianças muito pequenas que estariam atravessando a fronteira, sequestradas, que estariam arrancando os dentes, e aquelas barbaridades todas que ela fala. Então, só a Damares, nem exagero foi, na verdade, porque aí foram apurar a tese da QAnon. QAnon, aquele movimento ultraconservador dos Estados Unidos, é aquela galera do Pizzagate. Lembra do Pizzagate na eleição americana de 2016? Sim. Os caras falavam que tinha umas crianças escondidas no porão de uma pizzaria que eram escravas sexuais. Olha a pira. Então é coisa do invenção, é ficção, do começo ficção ao fim. Do Forchan, completamente. Aí depois, né? Porque assim, se ela é ministra, ela foi lá ver tudo isso. Claro.
e não fez a denúncia, não resolveu a questão, botando o governo em cima para resolver Exatamente. o problema. Já diria João Gilberto, para mim você mentiu, para Deus você pecou. Boa essa. Ela mentiu dentro da igreja, que seria um pecado na perspectiva religiosa dela, e prevaricou como ministra. E Sim, o presidente foi prevaricou péssimo. junto. Sim. Foi péssimo. Aliás, será que ela pode perder o mandato? Não, porque ela nem assumiu, Ela nem mas... assumiu ainda. A diplomação. Não. Eu até Por gostaria, falar mas bobagem, infelizmente não. Hoje você não perde. Mas foi uma bobagem. Sim, Ela sim, não era sim. nem ministra mais, né? O que pode acontecer, e aí às vezes a gente pensa que não, mas pode acontecer, por exemplo, no Paraná, o deputado Francisquini, ele perdeu o mandato, mesmo que tardiamente, mas ele perdeu o mandato, por ele ter, no dia da eleição, ter espalhado fake news. Faltava minutos para acabar o período de votação, ele espalhou uma fake news e por conta disso acabou perdendo o mandato. No caso dela, se você considerar a mesma situação, ela pode correr o risco, sim, de acabar nem assumindo por conta disso, porque se comprovado que foi fake news, comprovado que ela fez isso para beneficiar um candidato, ela pode sim perder o mandato. E meio começou, maluco, mas Tem uma pode. campanha, é verdade. Tá na campanha presidencial e ela Exatamente. trabalhando. e começou a pegar mal mesmo dentro da igreja, porque as pessoas perguntaram, a reunião dominical de manhã na igreja e tinha criança. E aí tu fala isso, nas crianças que tu quer poupar, Sim. entre aspas, tá falando uma coisa, porque ela fala com um detalhe, uma riqueza de detalhes, a história que ela conta, Para que chocar mesmo. pra Porque a chocar, ideia é né? sempre chocar, né? Lembrando que a Damares, na verdade, nunca foi muito, né, não sei se ela é doente do pé, mas é ruim da cabeça, né? Não sei Sim. se ela samba e tal. Lembra que a Damares, ela é aquela que uma vez foi, num desses sermões dela, falar que a Elsa, princesa da Frozen, ela acabava sozinha porque ela era lésbica e que a Disney ia fazer a Bela Adormecida sendo beijada pela Elsa da Frozen num beijo gay pra acordar a Bela Adormecida. Então é esse o naipe da figura. E é agora a senadora eleita. Ai, E Deus só pra- nos proteja. Deus nos proteja. E só para voltar ao debate de novo, Sim, né? claro. A questão da... Por que, né? A gente analisar um pouco por que o Lula decidiu não ir ao debate que agora seria, então... na sexta, seria da Veja, SBT e Estadão. Então, Isso. só para contextualizar também. Eu acho que tem a questão que realmente as pesquisas estão pau a pau, né? Como se diz né? no linguajar né? Normal. Porque senão não teria havido essa preocupação do Lula. Então, isso comprova né, de que a diferença está muito pequena. Então, não tem margem para manobra, para arriscar. Então, acho que o Lula está correto. Algumas pesquisas davam que 50%,1%, 51% não votariam no Bolsonaro de jeito nenhum. Né? Só que, se você olhar esse número, teoricamente significa Lula está eleito. Mas, se você fizer qualquer mudança nesse cenário, né, se você conseguir jogar um pouco de culpa no outro, você já muda essa taxa de rejeição, que a do Lula também é altíssima. Acho que é 46. As taxas de rejeição estão empatadas. Exatamente, né? é altíssima. E aí você está sempre naquele limiar, né? Você tem 2 pontos, mas para cima e mais para baixo, você está dentro de uma margem de erro extremamente apertada. E sem então, contar... um deslize qualquer pode colocar tudo a perder. Né? E sem contar que, mesmo que o Lula esteja um pouco à frente, né, como tudo indica, tudo né, leva a crer, mas como o eleitorado dele é mais simples, mais pobre, mais humilde, então é o que também pode ter mais dificuldade para chegar ao local de votação se chover, se não tiver o transporte urbano facilitado. Então ele fica mais sujeito às intempéries, né, digamos. Na véspera do primeiro turno, a campanha do Bolsonaro tentou barrar o transporte gratuito no TSE. Agora foi autorizado. Agora tem uma preocupação mútua com a questão da não votação, da não votação, da abstenção. Porque também tem um feriado, me dei conta que tem um feriado ali engatado um no outro, porque dia 28, sexta-feira, é dia do servidor público, né? Então, o servidor público de classe média, onde o Bolsonaro tem uma boa votação, ele sai na sexta, e no meio da semana ali, dia 2,
é o feriado de finados. de finados. Então, se emendar um no outro, são 5 dias. E aí tem esse temor de que muita gente lá e tal, compensa lá, enforca segunda-feira, compensa depois, e uma galera sai fora para aproveitar o feriadão. Mas o funcionalismo público não é mais Lula, Fábio? Não. Acho que depende da faixa de renda. É. Brasília, que é uma cidade de funcionários públicos, o Bolsonaro ganhou. Né? E tem sempre aquela matemática, né, de que todo mundo fica fazendo. Né? Por exemplo, feriado, geralmente, ferra quem tem voto na classe média. Sim. Porque o povo viaja mesmo. É. Então o pobre acaba ficando, né? Ele não vai viajar. Ou vai, mas um ou outro, né? Não tem essa expressão que tem o povo da classe média. Então tem muita gente com a orelha em pé. As duas campanhas estão preocupadas com a abstenção. Estranhíssimo, As duas. porque realmente é um povo que... Até porque, né? É uma coisa meio maluca, né? No Brasil é obrigatório o voto. Porém, a multa, se você não votar, é uma merreca, né? Não chega a R$50. Então, você vai fazer uma Não, viagem. está longe de ser R$10, Exato. é 3 e pouco, né? Exatamente. Então, quer dizer, votar é uma obrigação, sim, mas não é muito assim também, né? Então, e o povo também de saco cheio também, né? Então, voltando a essa questão, vamos falar um pouquinho do debate da Band, porque esse do SBT vai ser só palco para o Bolsonaro. Desculpa, só fazer, Claro. Antes que eu esqueça, para a gente encerrar essa parte, né? Para o Bolsonaro, acabou ficando um presente de grego do Lula, né? Porque, assim, vamos convir que nenhum jornalista engole muito o Bolsonaro, nem tem muita boa vontade com ele, e ninguém vai transformar, eu acredito, Veja, Estadão e SBT num passeio. SBT talvez, SBT, um pouco mais, sim. não vai ser um passeio. Então, assim, o Lula tirou o corpo fora, o Bolsonaro, que odeia dar entrevista, vamos lembrar disso, né? Sim. Ele detesta, né? Ficou com agora a obrigação de ir lá encarar a imprensa por uma hora. Ele gosta muito de dar entrevista na Jovem Pan. Não sei exatamente porquê, mas parece que lá ele se sente mais à vontade. Mas no Estadão, que levantou o orçamento secreto, ele vai pegar justamente o veículo que levantou a questão do orçamento secreto. Aí cola uma coisa na outra, né? Porque, por exemplo, o Lula não foi no debate do SBT no primeiro turno, né? Já porque a casa é hostil a ele. E aí eu colo uma coisa na outra, que é o debate anterior e esse debate que vai virar uma entrevista, talvez. No terceiro bloco, né, que eu vou falar do formato, a gente vai falar mais. Né? No terceiro bloco, foram 2 blocos dos candidatos administrando seus tempos. O Lula administrou muito mal o tempo dele, né, porque o Lula é prolixo. E o Bolsonaro ficou com quase 6 minutos sozinho para ele. E o que ele fez os 6 minutos dele? Falou pro cercadinho. Ele acabou não conseguindo. Não, que a Venezuela, que a Nicarágua e deixou tal, o direito de resposta pro Lula. E deixou o direito de resposta. Que ficou com a última palavra. Então, assim, na verdade, até eu vi piadinhas de Twitter, tipo assim, vai deixar uma entrevista pro Bolsonaro e vai ficar se enforcando sozinho. Sim. Agora, falando no formato que a Band inovou, foi um formato assim que mostra muito como é cada candidato, né? Foram 15 minutos cada um, né, com tempo para que eles pudessem administrar os seus tempos e perguntas livres, né? E eu percebi muito isso. Houve uma estratégia dos 2 candidatos no primeiro bloco, né, de perguntas desses 15 minutos, que eles conseguiram trabalhar bem o tempo, tanto que eles ficaram muito próximos o tempo de um do outro, né? E no terceiro bloco, terceiro bloco, né, quando o Lula se perdeu no tempo, ele deixou um espaço gigante para o outro encerrar com chave de ouro. Não conseguiu, na verdade, mas assim, você percebia que ele estava muito nervoso, ele não queria deixar o Bolsonaro falar de jeito nenhum e o Bolsonaro tirou o pé, ele falou, vai falando, né? E aí eu gosto de olhar o pós, né? Os jornalistas, os analistas, e se percebe, por exemplo, é impressionante como ninguém tem a menor ideia, né, de que se houve um vencedor, né? A maioria aposta ou num ou no outro, mas assim, com milímetros de distância, e que eu percebi muita gente dando um empate, porque realmente foi isso, né?
o Lula ele se deu muito bem no primeiro bloco, e no segundo ele se perdeu e deu a oportunidade para o Bolsonaro de revidar. Né? Ele encurralou, da mesma forma que ele encurralou o Bolsonaro no primeiro bloco, falando sobre pandemia, questão de saúde e todas aquelas mazelas que aconteceram, o Bolsonaro revidou jogando no colo do Lula a Petrobras e todas as mazelas também que aconteceram. E o que vocês acharam da presença do Moro? Só uma coisinha. Note que ele falou assim, o primeiro e o segundo, né? Na verdade, o primeiro e o terceiro. Primeiro e terceiro, falou. isso. Porque o segundo... Sumiu, foi pro ralo. Mas em relação à presença do Moro, claro que foi uma jogada de marketing, então, mas para o Moro especificamente, o que vocês... Eu acho que até o Merval Barrichello Lopes Pereira, né? O Merval descobriu que o Moro era um juiz parcial. Que atraso. Ele não viu a Vaza Jato. Eu achei curioso, porque assim, eu até escrevi esses dias no blog que o Moro está nesse primeiro momento de político dele, né? Desde que ele deixou o judiciário, ele parece muito aquelas birutas de aeroporto, né? Bate um vento, ele vai para um lado, bate outro, ele vai para o outro. Imagina, na campanha, ele saiu do Ministério, né, da Justiça dizendo que o Bolsonaro tinha interferido na Polícia Federal para proteger os filhos, que havia realmente uma canalice no governo, né, escrachou o cara. Aí ele tentou ser candidato à presidência, não foi escanteado. Depois tentou ir para São Paulo, não conseguiu, voltou. Aí virou candidato ao Senado, né, do Paraná, e aí ele conseguiu se dar bem, né? Mesmo contra tudo que se imaginava, porque se pensava que é o seguinte, o bolsonarista não vai votar nele, porque sente ele, né, percebe ele como um traidor do Bolsonaro. Sentiu-se traído, né? E o pessoal da esquerda não vai votar nele porque o cara prendeu o Lula e fez aquela pataquada toda na justiça durante o processo. E mesmo assim ele acabou, aquela coisa da política, né, que só termina quando acaba o jogo, ele acabou se elegendo. Mas ele, durante o processo, ele percebeu uma oportunidade e colou a imagem dele novamente no Bolsonaro. Né? E conseguiu aí a eleição. O que ele poderia ter feito? Falou, estou eleito, vou me manter um pouco afastado para olhar o cenário e também para me colocar, tipo assim, sou independente no processo, etc, etc. O que ele faz? Ele aceita o chamadinho do Bolsonaro, o Bolsonaro que teve participação importantíssima no fim da Lava Jato, né, porque ele não gosta muito desse negócio de apuração de corrupção, né? E o cara tá lá, quer dizer, é real biruta de aeroporto, você não sabe para que lado que o cara vai. Eu acho que o Moro já, na verdade, desde juiz ele já estava fazendo as cacas, né? Então, assim, isso aparece na Vaza Jato, isso está em tudo quanto é lugar. Mas o primeiro erro dele, ele jamais poderia ter saído da justiça para ser ministro. Jamais. Nunca. Ali ele começa, o Moro é que implodiu a Lava Jato, né? E aí depois ele rompe com o Bolsonaro numa tentativa de se diferenciar e tal, não sei o que, daí ele volta correndo depois de tudo que foi dito, principalmente do lado do Bolsonaro contra ele, que ele nunca foi tão ofensivo assim contra o Bolsonaro. Depois de tudo que foi dito, ele vai lá e aí fica uma coisa ruim, né? Parece cachorro, tu chama o cachorro, né? Tu briga com o cachorro, tu chama o cachorro de volta e ele volta. Muito ruim. Eu acho que ele ter aparecido como conselheiro, como assessor de debate, né? Tão íntimo, sim, tão próximo, foi um exagero, não precisava. Acho que, claro, para o Bolsonaro... o Bolsonaro está no lucro. Super no lucro. Sim. Agora, para ele, Moro, eu achei bem perigosa a manobra. E lembrando que o Moro, como ministro da Justiça, ele era um cara que ajudou a defender os filhos do Bolsonaro. Lembra? Teve o Onyx Lorenzoni também. Teve. O Lorenzetti é problema do Rio Grande do Sul. É o chuveiro. Eu lembro o Renan Calheiros na CPI da pandemia, foi o Onyx Lorenzetti, o Lorenzoni, fala de sacanagem. Eu até me perdi aqui. Mas o Moro, teve 2 vezes que o Bolsonaro fez vídeos de madrugada para rebater alguma coisa. Uma foi agora, que a gente viu, o caso da pedofilia.
E a outra foi quando saiu aquela notícia do porteiro do prédio, tinha um depoimento do porteiro do prédio, do Vivendas da Barra Pesada lá, né? Do condomínio. Tinha um depoimento dele ao Ministério Público, ele dizendo que o assassino da Marielle entrou no condomínio e quem autorizou a entrar foi o seu Jair. E aí, na época, o Moro pôs a Polícia Federal atrás desse porteiro. E aí o porteiro, obviamente, imagina o peso do Estado inteiro, o Ministério da Justiça, em cima do cara que é um porteiro, um ferrado. O que ele vai fazer? Até, não precisa nem ser porteiro, até eu, né? Confessava o assassinato de Jesus. Né? Aí o cara deu para trás. Então o Moro sempre serviu muito bem o Bolsonaro. Também. Aí depois, não, porque quer interferir na polícia e tal. Mas enfim, ficou ruim, ficou feio. Mas eu imagino o seguinte, que nesse primeiro momento em que ele está começando na política, ele pode até ter feito a conta e foi bom, etc. Mas de médio e longo prazo, isso é terrível, porque se um político, o político, você sabe que não tem político santo, mas eles primam demais para acordo feito. Acordo feito é acordo feito. E ele não consegue, né? Ele não é bom de cumprir acordo. Exato, ele não é bom de cumprir acordo. Ele vai para um lado, vai para outro e tal. Vai para o Senado, e o Senado é um ambiente que talvez não tão tenso como é a Câmara, mas é um ambiente em que, como diz o outro, né? O piorzinho ali, o mais devagar ali te toma carteira, né? Sem mexer as mãos. Né? Ou tira a meia sem descalçar o sapato. Exatamente. Então, ele vai chegar nesse ambiente. Exato. Ele vai chegar nesse ambiente com a empáfia que você tem percebido nele, né? Eu sou juiz, eu sou autoridade, prendi e tal. E os caras vão chegar lá e falar, tio, senta aqui. Fica aí, calma, relaxa. E sem conseguir depositar confiança no cara. Né? Porque não há essa confiança. Talvez essa jogada inicial, ou se ele não repensar nas atitudes, ele vai ser só mais um e vai ficar encostado lá naquele cenário. A impressão que dá é que ele almeja mesmo ir para o STF, né? E então, como o Bolsonaro chamou, ele não quis dizer não, né? Porque não é possível que em algum momento ele não tenha passado pela cabeça, olha, talvez fique muito subserviente, eu não fique tão bem assim, né? Mas como ele tem outras pretensões, né? Eu acho que não pegaria bem falar, não tô afins, né? Mas enfim, é o problema de quem desce a planície, né? Magistratura e tal. E assim, acho que tem várias outras coisas, né? Porque ele fala assim, não, o discurso dele, monossilábico, é corrupção, né? Não dá para falar que o Bolsonaro é um vestal. Né? Exatamente. Quer dizer, corrupção seletiva, né? Só de um. Mas voltando ao debate, tem uma questão que a gente tinha colocado aqui, que é o formato, né? Eu achei um formato muito legal, que inclusive a parte que o Cláudio esqueceu, que todo mundo esqueceu, foi a parte dos jornalistas, que era a ideia de que o jornalista ele vai lá e tal. Ficou mais solto, né? E aí os caras administrando o seu tempo para ter a última palavra. E obviamente na parte dos jornalistas também eles não responderam, né? O que foi perguntado. Pois devia ter comentário do jornalista, eu acho. Né? Nem que tivesse ainda o comentário do jornalista e o direito à réplica, talvez, mas assim, eu achei todos os jornalistas muito tensos, mas eu acho todos lendo a pergunta de uma maneira assim, inclusive a Patrícia, né, que escreveu fake news, tal, a própria Vera, o outro jornalista também. Achei que todos eles muito, muito tensos mesmo. E daí eles faziam uma pergunta, uma atenção, lindo, tal, e daí vinha a resposta, era nada com nada e ficava por isso mesmo. Talvez para aperfeiçoar um pouco o modelo, dar direito à réplica e tréplica. Sim. Né? Porque eu lembro, por exemplo, uma vez eu estava num debate na CNT, já faz algumas décadas, e eu fiz uma pergunta para um candidato, que eu não vou falar o nome, Antônio Bellinati, e ele não respondeu. Aí voltou para mim e falou assim, candidato, o senhor não respondeu a pergunta. Aí ele pegou, ele continuou, eu fiz de novo a pergunta, ele não respondeu, eu repeti 3 vezes a pergunta, ele não respondeu, aí eu peguei uma hora, eu olhei para cá e falei assim, olha, como vocês veem, o candidato se recusa a responder a tal pergunta, então vamos para uma próxima. E foi mais ou menos isso, né? E você, nesse debate, eu acho que faltou um pouco disso, porque eles fizeram as perguntas, né?
E não houve resposta, não foi explicado como eles poderiam agir naquela situação. Eu discordo, porque eu acho que daria para os jornalistas um protagonismo que não é deles. É ruim os caras não responderem? Claro que é ruim, mas eu acho que aí o jornalista fazer réplica e tal, né? E por bem menos do que isso, eu tive um dedo torcido. Tá traumatizado, Fábio. Mas falando sério, foi exatamente isso. Pergunta uma coisa, o cara não responde. Pergunta, repete, né? O que tu faz tecnicamente como jornalista? Tu reformula a pergunta em outros termos. O cara não responde, aí tu reformula de novo e não responde. Ele está falando, gente, só para deixar claro o caso do Requião, né? Que é sempre bom lembrar. Sim. Que torceu o dedo, coitado do 2003, Fábio. Já tem 20 anos, já tá vendo essa história. Né? Mas e vocês, agora falando no debate da Globo. A Globo, ela tem por, assim, os modelos que eles apresentam sempre no debate são sempre muito amarrados. Engessadésimos. Muito engessados. E com pouquíssimo tempo para a resposta. Vai ficar meio desproporcional, né, para quem se divertiu bastante nesse primeiro debate da Band, com o que eles podem apresentar, porque eu acho difícil que eles tenham mudado a regra do debate. Eu acho que talvez eles mudem, porque eram 6 candidatos da outra vez, né? Foram 6 candidatos. Agora são 2, então acho que pela lógica aumenta o tempo sim de resposta. Na outra vez, eu acho que eles levaram em consideração tem uma coisa que me incomoda muito, é quando pega aquela cumbuquinha, o senhor vai falar sobre saúde. Mas é tão amplo, porque daí o cara fala qualquer coisa. Não, vou aumentar cirurgia de unha encravada. Né? Assim, eu acho difícil, na verdade, acho difícil, a regra já deve estar definida. Porque no momento que os caras topam, eles vão lá, assinam, já definem a regra. Então, assim, a Globo não vai mudar porque a gente só não sabe qual vai ser a regra, né? Mas a Globo não vai mudar porque está definida, né? E vamos fazer aqui uma aposta. Vocês acham que vai ter o debate com os 2 candidatos? Da Globo? Eu acredito que sim. Da Globo vai. Vai. Eu vou votar por um empate técnico. Acho que talvez não tenha, porque dependendo das pesquisas internas, os caras chegarem lá e falam, putz, tem 1% acima, 1% abaixo. Se eu entrar numa roubada, eu danço. Vamos esperar a decisão do povo, talvez. Mas se a pessoa não aparecer, também dança, né? Então ele vai ser... Eu acredito que eles vão arriscar. Mas eu acho que nessa eleição que está determinando mais, assim, esses temores aí, são essas... a derrapada do cara no flow, né? Teve uma ontem que pegaram do Lula, na verdade, cortaram, tiraram de contexto, que ele falou assim, o Bolsonaro mente. Se tu nasceu homem, ele vai falar que tu nasceu mulher. E já estava Lula transfóbico. Que a imaginação da galera é fértil. Aí, de repente, então acho que esses deslizes em redes sociais, e me chamou muito a atenção o Bolsonaro ler teleprompter, né? Sim. Porque essa foi... imagina, né, cara? Um velho, quase septuagenário. Um velho, vê uma menina de 14, 15 anos e ele fala que pintou clima. E pediu para entrar na casa, né? E pediu para entrar na casa. Ele pintou clima e perseguiu a consecução do seu objetivo, para não falar outra coisa. Sim. Mas hoje... Então acho que são mais esses deslizes que eu acho que podem existir do que o debate. Antigamente se usava esses cortes na propaganda eleitoral na TV. Hoje você não precisa nem esperar isso. Né? O cara falou no ato, já se cria uma peça, já se coloca na rede, espalha com uma velocidade absurda. Eu vou fazer uma outra pergunta então para encerrar. Vem bomba nova, fresca ainda? Eu acho que não tem uma necessidade, porque convenhamos, né? Já escarafuncharam a vida dos dois de todas as formas possíveis. E os dois alimentam essas bombas diariamente. Então eu acho muito difícil chegar no último debate e ter uma coisa extraordinária. Assim. Não necessariamente no debate, mas nas últimas 3 dias, 4, eu acho que vem. Porque se o PT teve sangue frio o suficiente para segurar a história das meninas, porque é óbvio que eles estavam com isso na mão há muito tempo, né? Até agora, né? Eu acredito assim, que a vem história dos das 2 meninas, lados. a entrevista foi na sexta. Não, a entrevista não. Acho que foi dia 14 que falaram. Não, o fato é lá de 2020. Então, o fato, mas o PT já mas tinha. a fala do Bolsonaro foi numa entrevista no dia 14. Foi na sexta. Foi quentinho ali, foi num podcast.
Sim. que ele falou ali de véspera. Ele mesmo se Não, se o Bolsonaro não precisa ninguém... porque você tinha falado no começo aqui, coisa né? o tempo todo. Até o Xandão tirar do ar, porque era uma fake news e tal, Mas tinha uma não tinha nada que entrevista- o Bolsonaro não tinha falado. Não, mas tinha uma outra gravação dele remetendo ao fato que era anterior. Só que Que ele não surgiu. contava a questão só que ele não atribuía a prostituição. Ele já tinha falado no assunto, na verdade, até eu estava vendo, nem lembro onde eu vi isso, Não, mas... ele não fala tão claramente, mas ele Não. conta todo, né? Eu vi as meninas, tal, eu me chamaram eu a vi atenção. me chamaram a atenção, eu fui lá conversar e elas estavam falando das mazelas da Venezuela. Uhum, ponto. Não Uhum. apareceu a história da prostituição. Porque a história da prostituição, acho que dentro da linha de argumentação dele Sim. é a Venezuela, e na verdade ele é o mais chavista dos candidatos, quer aumentar o ministro supremo, tudo é o roteiro do Chaves, só que com sinal invertido. Mas assim, colocar a prostituição no meio do jogo para criar o ambiente do discurso que ele quer, isso foi na sexta-feira. Foi obra-prima ali na sexta. Isso foi né? sexta-feira, que aí ele botou, porque ele já tinha contado essa história sem botar a questão que ficou com tesão pelas meninas, pelas crianças, né? E aí ele botou na sexta, e aí foi o que o Igor lá do Flow perguntou ontem pro Lula. Tu acha mesmo que o Bolsonaro é pedófilo? O Lula falou assim, não, o discurso dele foi pedófilo. Uhum. Então, na verdade, eu acho que vai ter derrama de fake news até lá, enfim. Não, mas isso sim, Mensagens mas e eu tal. não acredito que... Não, fato não. Eu não acredito em nenhuma fake news suficientemente bombástica para mudar muita coisa nessa Não tem mais o reta que final, inventar, né? Tu vai falar, Exato, não sei. É muito difícil. Eu aposto em fato novo ainda. É. Coisas novas vindo à tona. Vamos ver, vamos Vamos esperar. aguardar, então. É. Quer Quem encerrar? viver, verá. Quer encerrar, dona Carla? Bom, eu vou encerrar lembrando que é sempre bom quem está assistindo pelo YouTube se inscrever no canal, né? Curtir, se curtiu mesmo. E nas redes sociais o mesmo caminho também. Dá uma curtida que ajuda a gente pra caramba. E a gente vai continuar conversando, né? Durante essa campanha gloriosa de segundo turno para presidente. Até a próxima. Valeu. Tchau.